Preconceito é uma opinião desfavorável que não é baseada em dados objetivos, mas que é baseada unicamente em um sentimento hostil motivado por hábitos de julgamento ou generalizações apressadas. O cristianismo é uma religião da que crê na fé em Jesus Cristo, de sua ética e sua promessa de redenção, a doutrina cristã, revelada nos evangelhos. Tudo começou na antiguidade. Um exemplo da intolerância religiosa é a perseguição dos primeiros cristãos pelos judeus e pagãos. Na Idade Média e Moderna, os judeus tornaram-se alvo preferencial de perseguição religiosa ainda antes do fim do Império Romano, mas esta perseguição recrudesceu durante a Idade Média e Moderna por causa que a Igreja Católica que controlava tudo naquela época. Que daí surgiu a Igreja Evangélica, que sofreu muito preconceito, porque os católicos queriam que a única crença sem nenhuma mudança fosse a católica, e era tão preconceituoso que os evangelhos e outras crenças poderiam até ser torturados até morrerem. Hoje em dia, preconceito com cristãos e outras crenças é bem menor por conta de leis, principalmente aqui no Brasil. Com o crescimento da diversidade religiosa no Brasil, é verificado um crescimento da intolerância religiosa, tendo sido criado até mesmo o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, 21 de janeiro, por meio da Lei nº 11.635, de 27 de dezembro de 2007, sancionada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que foi um reconhecimento do próprio Estado da existência do problema. A data foi instituída tendo como panos de fundo um dos episódios de grande repercussão no país, a violência praticada contra a Ialorixá Gildásia dos Santos, a mãe Gilda, falecida em 2000 por complicações na saúde, consequentes de perseguição religiosa. Na legislação brasileira, há vários dispositivos que condenam a discriminação religiosa. A Lei Federal 7.716, alterada pela Lei 9.459, o artigo 208 do Código Penal, escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, pena, detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa. De acordo com uma pesquisa, 1 em cada 12 cristãos no mundo vive em países onde a prática da sua religião é proibida. Nesses lugares, quem segue Jesus sofre perseguições, hostilidade e violência. Só no ano passado, ao menos 3.000 praticantes do cristianismo foram mortos e mais de 700 igrejas foram depredadas. A seguir você verá os 8 piores países para morar sendo um cristão. A Coreia do Norte possui uma população total do país de aproximadamente 25 milhões e meio, com apenas 300 mil cristãos. O regime ditatorial norte-coreano é o principal opressor do cristianismo. No país, que idolatra líderes supremos da família Kim, os cristãos são vistos como elementos hostis na sociedade, por isso, devem ser erradicados. O Afeganistão possui uma população total de 34 milhões. Número de cristãos indefinido. O Afeganistão declarou o islamismo a religião de Estado em sua constituição. Por ser um Estado islâmico por lei, funcionários do governo e cidadãos são hostis aos adeptos de qualquer outra religião. Os cristãos que vivem lá são convertidos, incapazes de expressar sua fé, mesmo em particular.
A população total da Somália é de aproximadamente 14 milhões e meio número de cristãos, indefinido assim como no Afeganistão. O islamismo é a religião do Estado na Somália. Mesquitas, madrasas, casas de estudos islâmicos e representantes do grupo fundamentalista islâmico Al-Shabaab já declararam publicamente que não há espaço para os cristãos no país. O Sudão possui uma população de 42 milhões de pessoas, número de cristãos 2 milhões no Sudão. A perseguição que vem do governo e de grupos radicais muçulmanos é sistemática e remanescente de um movimento de limpeza étnica. Sob o governo autoritário do presidente al-Bashir e seu partido, a liberdade de expressão e religiosa é altamente sufocada. Historicamente, o governo sudanês adota a política de uma religião, uma cultura e uma língua, custe o que custar, doa a quem doer. O Paquistão possui uma população de 200 milhões de pessoas, número de cristãos 4 milhões grande. Parte da perseguição cristã no Paquistão vem dos grupos islâmicos radicais, que florescem sob o favorecimento de partidos políticos, do exército e do governo. Esses grupos radicais controlam centros de ensino e encorajam os jovens a perseguir minorias religiosas, como os cristãos. No entanto, as principais fontes de perigo para os cristãos muitas vezes vêm de suas próprias famílias, para as quais a não conversão ao islamismo é considerada vergonha. A Eritreia possui uma população de 5 milhões e meio, número de cristãos 2 milhões. Tanto o governo quanto o clima sociocultural na Eritreia contribuem para a perseguição dos cristãos. O regime do presidente Afwerki é conhecido pelo autoritarismo absoluto. São frequentes prisões, assédio e assassinato de cristãos acusados de serem agentes e infiltrados do mundo ocidental. Na Líbia a população total é de 6 milhões e meio de pessoas, número de cristãos 41 mil. Os cristãos na Líbia são uma minoria. No país, desgovernado e mergulhado em guerra civil, a impunidade reina para grupos criminosos e militantes islâmicos que perseguem cristãos. No Iraque, numerosos grupos contribuem para a perseguição de cristãos. Cristãos e outras minorias religiosas frequentemente são vítimas de sequestro e violência por movimentos radicais, como o Estado Islâmico. Cristãos de origem muçulmana enfrentam a pressão de seus clãs, famílias e comunidades, que podem até mesmo ameaçá-los de morte. E além de tudo isso, ainda há um grande número de cristãos que sofrem preconceito durante missões e em alguns casos podem até morrer. Tudo isso para que possam pregar a Bíblia em alguns países. Muito obrigado a todos por assistir até aqui. Este é o final do vídeo. Agradecimentos especiais a Eduardo de Carvalho, Robson Neto e Cauê Victor Salles.